Aí, meu amigo, tudo bem? Beleza? Professor Roque, professor de Biologia, para mais uma super videoaula dentro da parte de Bioquímica. Só lembrando aí para você que já esqueceu que a Bioquímica é a parte da Biologia que estuda quais os componentes químicos que formam os seres vivos, né, as reações químicas que estão envolvidas dentro da vida, certo? Você já viu aqui nas aulas de Bioquímica que os componentes que formam os seres vivos são divididos em dois grupos, que são os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos são água e sais minerais. E os compostos orgânicos, que são aqueles que possuem carbono na sua constituição, são divididos em 5 grupos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Nós já tivemos aulas de quase todos os componentes orgânicos aqui, dos carboidratos, que são os glicídios, os lipídios, já tivemos aula sobre proteínas e a aula de hoje é sobre as vitaminas, certo? Vamos aprender um pouquinho sobre as vitaminas, vamos verificar o que mais cai no vestibular, para você que é vestibulando aí, o que mais cai no vestibular sobre esse composto orgânico tão importante. Beleza? Muito bem. As vitaminas, assim como os carboidratos e os lipídios, são formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? As vitaminas, elas são divididas em 2 grupos, certo? Quais são esses grupos, professor? Nós temos as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis, certo? Vamos lá, vamos verificar o que é isso. Uma vitamina lipossolúvel, certo? É uma vitamina que ela não é solúvel em água, ela é solúvel em gordura. Então, para que você absorva essas vitaminas chamadas de lipossolúveis, certo? Você tem que ter gordura no seu organismo, beleza? Então, alguns tipos de vitaminas, elas só são absorvidas junto com a gordura, tudo bem? E uma outra característica das vitaminas lipossolúveis é que elas são cumulativas. Existem até doenças que são caracterizadas por hipervitaminose, que são doenças caracterizadas pelo excesso de algumas vitaminas. E essas vitaminas, com certeza, são as vitaminas lipossolúveis, certo? Bem, vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas, então. As vitaminas, elas não possuem valor energético. Então, lembra que o que mais fornece energia para os organismos são os carboidratos e os lipídios. Então, uma vitamina, ela não vai participar da produção de energia no seu organismo, beleza? Então ela pode auxiliar em algumas reações químicas. As vitaminas, uma das principais funções das vitaminas é serem cofatores enzimáticos. Você lembra o que é um cofator enzimático? Então dá uma olhada na aula de proteína, mas só resumindo para você. Um cofator enzimático são elementos que são as vitaminas e os sais minerais que fazem isso, né? É como se fosse que eles ligassem, ativassem algumas enzimas. As enzimas são proteínas que realizam reações químicas. Então, algumas vitaminas ativam enzimas para que essas enzimas possam fazer reações químicas muito importantes. É como se ela ligasse a enzima para que essa enzima pudesse fazer as reações químicas que ela precisa, certo? As vitaminas lipossolúveis, como eu já disse, não possuem valor energético, o organismo não sintetiza essas estruturas, então você tem que consumir essas vitaminas através da alimentação e elas são absorvidas lá no intestino, como eu disse, junto com as gorduras. E o excesso delas pode ser até tóxicas. Então, essas são as vitaminas lipossolúveis, elas são cumulativas. E professor, quais são as vitaminas lipossolúveis? Essas vitaminas que o excesso delas podem gerar problemas, que são absorvidas junto com as gorduras. São essas daqui, ó, a vitamina A, D, E e a vitamina K. Então lembre desse nome, ADEC, certo? ADEC são as vitaminas lipossolúveis, beleza? A vitamina A, ela é armazenada no fígado, certo? A vitamina D e E, ela é armazenada no tecido adiposo e muscular. E a vitamina K não é armazenada, porque o organismo não tem a capacidade de armazenar essa vitamina. Agora, o que é mais importante você saber? Que as vitaminas lipossolúveis são essas daqui. A vitamina A, D, E e K. E essas vitaminas, como eu disse, né, elas são cumulativas. Seu organismo acumula e o excesso delas podem ser tóxicos. Vamos aprender um pouquinho sobre cada uma dessas vitaminas,
Começando por uma das vitaminas mais importantes lipossolúveis, que é a vitamina A. A vitamina A é conhecida como retinol, certo? Ela foi a primeira vitamina a ser identificada, beleza? Bem, quais são os problemas diretamente relacionados, né? Para que serve a vitamina A? A vitamina A é uma vitamina que ela está diretamente ligada à visão. Por quê? A falta dessa vitamina pode levar à chamada de cegueira noturna, certo? Então, alguns problemas relacionados à visão estão diretamente relacionados com a ausência da vitamina A na população, certo? Então, a gente chama essa doença causada pela falta de vitamina A de cegueira noturna, que é uma incapacidade que a pessoa possui, né, de fazer a movimentação da pupila, né, que abre e fecha de acordo com a luminosidade, e isso vai fazer com que a pessoa no escuro não consiga enxergar absolutamente nada. Ou seja, em baixa luz, essa pessoa não consegue enxergar absolutamente nada por causa da falta da vitamina A, que é conhecida como retinol. Bem, professor, quais são as fontes de vitamina A? Você encontra ela em alimentos de origem animal, na carne, fígado, certo? Mas você pode encontrar também em alguns alimentos conhecidos como carotenoides, certo? Então, se você estudou lá, viu a aula de lipídios, você viu que o caroteno é um tipo de lipídio, certo? E esses carotenoides, eles são encontrados em alimentos de coloração amarela, de coloração vermelha, como a cenoura, como o tomate, certo? Então, os carotenoides, quando são quebrados no organismo, eles produzem a vitamina A, que é essa vitamina importante para a visão, que é a primeira vitamina lipossolúvel que eu estou apresentando para você. Então lembra, vitamina A é a vitamina da visão, você consegue fonte de vitamina A através dos alimentos de origem animal e dos alimentos ricos em caroteno, que são esses alimentos de cor amarela e avermelhada, beleza? E a vitamina A é a vitamina da visão, e a ausência dessa vitamina pode gerar uma doença chamada de cegueira noturna. Ela também tem uma importante função antioxidante. Você sabe o que é uma função antioxidante? Então presta atenção, né? Com o metabolismo, ou seja, quando a célula faz o seu metabolismo, digerindo substâncias, fazendo o processo de respiração celular, né, ele libera substâncias que podem ser danosas para as células, certo? Né? E essas substâncias são chamadas de radicais livres. Então esses radicais livres, eles entram em contato com estruturas celulares e podem gerar problemas, né? Quebrando algumas partes importantes da célula, reagindo com essas partes. Então algumas substâncias chamadas de antioxidantes são substâncias que vão eliminar na célula esses radicais livres, certo? Não vão deixar esses radicais livres reagirem com estruturas importantes da célula. Então, você tem que consumir substâncias que são antioxidantes para diminuir a ação dos radicais livres. E os radicais livres, eles têm uma importante função no envelhecimento precoce. Ou seja, consumindo antioxidantes, você vai diminuir a presença dos radicais livres e você vai ter um envelhecimento mais tardio. Ou seja, você vai ter um envelhecimento melhor, certo? Muito bem, então a vitamina A, que é essa vitamina da visão, como eu disse para você, né, ela também é um antioxidante. Então é por isso que você tem que consumir alimentos ricos em vitamina A, certo? Muito bem, e algumas pesquisas dizem que a vitamina A também ela funciona como uma resistência a alguns tipos de infecções. Beleza? Essa é a vitamina A, que é a vitamina da visão. Bem, a próxima vitamina lipossolúvel, lembra quais são as lipossolúveis? A, D, E e K. Nós vamos falar sobre a vitamina D. E a vitamina D é conhecida como calciferol. É a vitamina mais importante para os ossos, na formação dos ossos e dentes, certo? Você pode encontrar a vitamina D em várias fontes, como nos ovos, no leite, nos peixes, bacalhau, atum, sardinha, alimentos de origem animal são ricos em vitamina D, beleza? A carência dessa vitamina pode levar a alguns problemas, né, como a osteomalácia, certo? A formação de cáries, já que a vitamina D está diretamente ligada à formação dos dentes. A osteoporose está também ligada à deficiência da vitamina D,
certo? E uma doença muito comum na infância, que é chamada de raquitismo. O raquitismo é uma ausência pode ser causada por uma ausência da vitamina D, que é importante para a formação dos ossos, assim como o cálcio, beleza? Por isso que ela é chamada de calciferol, certo? Bem, é o seguinte, a vitamina D também, ela pode ser metabolizada a partir da luz solar. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes que a luz solar é importante para os ossos, e é mesmo, porque a luz solar, ela é importante em algumas reações químicas para fazer a ossificação dos ossos, a produção de vitamina D, beleza? Então a vitamina mais importante para os ossos é a vitamina D, beleza? A próxima vitamina lipossolúvel, a D, é a vitamina E. Ela é chamada de tocoferol e essa vitamina está diretamente ligada à esterilidade. Então ela é uma vitamina anti-esterilidade. Ela é muito importante na produção de espermatozoides. Então ela é encontrada no amendoim, no fígado, na manteiga, nos óleos, certo? Nas nozes. Então muita gente acha que ela está ligada ao processo de ereção, coisa desse tipo. Não posso comer amendoim, blá, blá. Não. Essa vitamina, a vitamina E, ela é ligada na produção de espermatozoides, certo? A deficiência dessa vitamina é muito rara, beleza? E ela tem, além da função antioxidante, ela tem essa função aí de anti-esterilidade, né? E ela é muito importante na reprodução de vários mamíferos, certo? E a última vitamina lipossolúvel é a vitamina A. Quando você, vitamina K, você vai lembrar de K, de coagulação, que é uma vitamina importante no processo de coagulação sanguínea, evitando hemorragias. Ela está ligada na absorção de gordura. E onde que você encontra a vitamina K, professor? Nas folhas verdes, repolho, ervilha, tomate e nos alimentos de origem animal você encontra não só a vitamina K, como todas as outras que nós falamos agora aqui. Professor, e qual o problema se eu não consumir essa vitamina K? Você vai ter problemas na coagulação sanguínea, certo? Você pode estar ligado a doenças hemorrágicas, beleza? Que são essas doenças, né, que você perde muito sangue. Então lembra aí, ó, vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K, ADEC, certo? A vitamina A, vitamina da visão, vitamina D, para os ossos, vitamina E, anti-esterilidade e a vitamina K, diretamente ligada à coagulação, beleza? Agora nós vamos falar sobre as vitaminas hidrossolúveis. E qual a diferença de uma vitamina lipossolúvel para uma vitamina hidrossolúvel? Porque a vitamina hidrossolúvel, ela não é acumulativa, ela é dissolvida em água, ou seja, o excesso dela sai pela sua urina, certo? Então quais são as vitaminas hidrossolúveis? São a vitamina B, e as vitaminas do complexo B e a vitamina C, que a gente vai falar daqui a pouco. E então essas vitaminas, tanto as vitaminas do complexo B quanto a vitamina C, não adianta você consumir muito, porque é uma pequena quantidade dela que fica no seu corpo. O excesso dela é eliminado pela sua urina, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre as vitaminas do complexo B. Começamos pela vitamina B1. Essa vitamina é muito importante na produção de energia e interfere diretamente no metabolismo dos carboidratos. Ela é encontrada em vários alimentos de origem animal, também nos cereais, amendoim e levedura. A carência da vitamina D, B1, provoca uma doença chamada de beriberi, certo? Que é uma doença que afetava muitos marinheiros há muito tempo atrás. O beriberi é uma doença ligada aos nervos, então a pessoa sente muita dor nos ossos, principalmente, ao realizar certos tipos de movimentos, que é uma ausência dessa vitamina B na alimentação. É por isso que você tem que ter uma alimentação bem variada de verduras e alimentos de origem animal, para que você tenha uma dieta muito saudável, certo? A próxima vitamina do complexo B é a vitamina B9. Essa vitamina B9 é conhecida como ácido fólico. Ela é muito importante para mulheres grávidas, porque ela está diretamente ligada à produção e à síntese de proteínas. Então, mulheres grávidas, elas têm que ingerir a vitamina B9 artificialmente, na maioria das vezes, que é conhecida como ácido fólico, para que evite malformações. Olha só que interessante, malformações. O desenvolvimento embrionário depende dessa vitamina. Então muitas mulheres grávidas consomem ácido fólico para que o seu embrião ali, né,
possa fazer o seu desenvolvimento embrionário normal. E as fontes da vitamina B9 são vísceras, feijão, vegetais, as folhas de cor verde escura, né, além da vitamina B9, são importantes para vários outros processos, como a gente falou, como o brócolis e o espinafre. Bem, próximo grupo de vitaminas hidrossolúveis, ou seja, vitaminas do complexo B, que a gente já estudou, além da vitamina B1 e a vitamina B9, nós temos a vitamina B12, que é conhecida como cianocobalamina. Essa vitamina B12, ela está diretamente ligada na produção de hemácias, certo? Então, se você não ingerir alguns alimentos que possuem essa vitamina B12, pode gerar uma doença chamada de anemia. A anemia pode ser gerada por vários outros processos. Carência de proteínas, carência de ferro, mas a ausência da vitamina B12 também pode levar, né, a anemia, beleza? Que é chamada de anemia perniciosa, que é uma anemia causada pela ausência da vitamina B12. Né? E a vitamina B12 só é encontrada em alimentos de origem animal. Beleza? Então perceba como que os alimentos de origem animal, né, eles têm esse valor nutricional muito importante. Beleza? Então alimentos ricos em proteínas você geralmente encontra, né, essa vitamina B12. E os alimentos de origem animal com certeza são muito mais ricos em proteína do que os alimentos de origem vegetal. Beleza? Muito bem. E a última vitamina, e talvez a mais importante de todas, é a vitamina C. Todo mundo sabe que a vitamina C é muito importante, que você tem que ingerir doses diárias de vitamina C. Agora vamos entender por quê. A vitamina C ela é chamada de ácido ascórbico. Ela controla vários tipos de substâncias intracelulares e ela está diretamente ligada à produção de colágeno e à estrutura das células, certo? Onde que você encontra a vitamina C, professor? Você sabe muito bem, né? Algumas frutas, como a acerola, caju, né? O kiwi, riquíssimo em vitamina C, a laranja, tangerina, limão, o repolho, certo? São alimentos que possuem vitamina C na sua constituição. A carência dessa doença causa uma doença chamada de escorbuto. E essa doença é uma doença que provoca sangramentos internos. Pensa o seguinte, o colágeno é uma proteína muito importante para a integridade dos tecidos. Então os tecidos se unem através da produção de colágeno. A vitamina C é importante para a produção de colágeno. Então, se você não tiver vitamina C, você vai ter um problema na produção de colágeno. Isso vai dificultar a integridade das células, fazendo com que os tecidos não sejam tão resistentes. Então, você pode ter sangramentos, hemorragias, inflamação na gengiva, nas articulações, dificuldade de respiração, certo? Os movimentos corporais prejudicados. Isso pode ser também a ausência da vitamina C, conhecida como ácido ascórbico. Beleza? Então perceba aqui, ó, alguns sintomas dessa doença chamada de escorbuto. Essa doença ela foi muito comum nos marinheiros, né? Então eles navegavam e percebiam que depois de um certo tempo começavam a ter sangramentos pelo corpo. Foi até então que eles começaram a levar frutas nas viagens e essa doença parou de acontecer. Certo? Então as vitaminas, né, são esses componentes muito importantes aí que eu disse para você. Beleza? Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. É uma aula dando continuidade à parte de vitaminas. A próxima aula é sobre ácidos nucleicos. Beleza? O DNA e o RNA. Continua com a gente. Se você gostou dessa aula, dá um like. Se você não gostou, dá sua sugestão para que a gente possa melhorar as videoaulas. Tá bom, meu amigo? Valeu, bons estudos. E o mais importante é fazer atividade e ler sobre o assunto. Só assistir videoaula, você não aprende nada não. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.